Irmãos, eu quero hoje compartilhar com vocês uma mensagem e vou falar um pouquinho de mim. Há 60 dias atrás eu estava numa situação, irmãos, que eu precisava de uma ação de Deus. Tema da nossa mensagem: crise de fé. Crise de fé. Por gentileza, Evangelho de Mateus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos andar um pouco nas escrituras. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre ensinei isso aqui. Se Deus não faz, tem algo que nós precisamos aprender. Nós não barganhamos, nós não lutamos. Podem ficar sentados por enquanto. E há 60 dias atrás eu fiz uma oração e falei: Deus, eu estou vivendo um momento muito difícil. Só que eu falei com a pessoa certa. Eu falei com Deus, irmãos. E eu fui para o meu lugar, que é o meu lugar de oração, é o meu quarto de oração. Aí nós falamos nosso quarto, mas é o meu quarto de oração. E eu ouvi a voz de Deus falar comigo algo interessante. Você acredita se quiser, tá? Porque eu vivo de fatos. Se acontece na minha vida, eu falo. E o Espírito Santo falou assim: meu servo, não temas, porque eu cuido de ti. Eu sou o Senhor que te salvou. E eu farei na sua vida. Presta atenção. Gente, eu ouvi aquilo, vou resumir. Fiquei assim em 3 dias. Hoje está completando, na data de hoje, 60 dias. Do momento que eu ouvi a voz de Deus, passou-se 3 dias e Deus fez algo para mim, para minha esposa, fantástico, aconteceu, por isso eu estou compartilhando. E aí Deus me deu uma palavra, baseado nisso, crise de fé. Vamos ler a palavra, vamos entender o texto e o contexto, e você vai ver que você é uma pessoa normal, e às vezes se você for falar que você tem uma crise de fé, muitas pessoas irão não te entender. Amém? Podem ficar sentados tranquilamente. Evangelho de Mateus capítulo 11. Se quiserem colocar aí, a igreja vai lendo para mim tranquilamente. Vou aguardar. Lê bem alto, igreja. Amém, irmãos. A igreja participando, e eu quero compartilhar algo com vocês. Tem um momento na sua caminhada, é pessoal e é verdadeiro. Todos nós podemos ter de lidar com algum tipo de crise na fé. Muitos homens e mulheres de Deus já enfrentaram e venceram, e nós iremos aprender algumas lições aqui. Tem 4 lições, irmãos, que eu aprendi e quero compartilhar. Quem nunca passou pelo dia da dúvida? Você como crente. Quem nunca passou pelo dia da dúvida? Mas qual dúvida, pastor? Vocês vão entender. Primeiramente, quem nunca passou pelo dia da dúvida, se sentindo inseguro em relação às Escrituras e ao Senhor Jesus e à vontade de Deus? Quem nunca passou? Se você nunca passou, fique de pé para me ver. Porque é a pura realidade. É a pura realidade, irmãos. E por que que nós passamos?
Eu vou compartilhar com vocês. Nós amamos Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós procuramos tentar servir a Deus, mas quando chega um momento na vida, entra uma crise de fé que nos leva, irmãos, até duvidar das Escrituras. Como assim, pastor? Porque a crise é tão grande, ela é tão violenta, que você começa a questionar a Deus. Quem está me entendendo? Que bom que vocês estão no mesmo barco, no mesmo grupo. Posso continuar? Pois eu volto às Escrituras. Vamos estudar a vida de João. Vamos aprender aqui 4 pontos interessantes. Esse mesmo homem passou pelo dia da dúvida. Interessante. E o objetivo, irmãos, é refletir, mostrar que nós precisamos aprender que somos humanos e passamos pela crise na fé. Uma das piores coisas que você pode ouvir, quando você está servindo a Deus, realmente tentando servir a Deus, alguém virar para você e falar assim: você precisa santificar, você precisa ter temor de Deus, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ler mais. E quando você fala, tudo isso eu tenho feito, a pessoa vira para você, então você está em pecado. Se você não está em pecado, você está dando lugar para quem? Para o diabo. Se você não está dando lugar para o diabo, você realmente precisa converter. Quem nunca ouviu alguma coisa dessa? Mas se você é crente, aonde está o seu Deus? Eu acho que aqui não acontece isso, né, gente? Eu acho que não acontece de jeito nenhum. Mas eu estava na oração, Senhor, e aí a luta, que luta, irmão? Luta desde que mundo é mundo, sempre teve. Desde que o pecado entrou, sempre houve. Mas a crise de fé, ela é verdadeira. E a Bíblia não esconde. E Jesus vai tratando João de uma maneira muito interessante, porque João esperava um rei que viesse para guerrear. E ele ouve falar que Jesus é maravilhoso, misericordioso, que Jesus perdoa pecado, que Jesus ama o pecador, que Jesus está curando, está libertando. Aí eu vou te falar uma coisa: quem já adoeceu no nosso meio, estava no jejum, estava na oração, estava no monte, estava na madrugada, estava pagando preço, e ele adoeceu. Ele continuou crendo, sim, mas chegou um momento que ele teve uma crise, que ele duvidou, e ele chega no culto, o pastor está falando assim: Jesus cura, olha eu aqui, Senhor. Jesus liberta, olha eu aqui, Senhor. Jesus prospera, eu não estou tendo nem o que comer dentro de casa, Senhor. Aqui não acontece isso, acontece? Gente, esse silêncio me dá até medo, gente. Mas se ele abrir a boca com a pessoa errada, a crise piora muito mais. Agora, se ele abrir a boca com a pessoa certa, ele vai ter uma resposta de Deus para aquele momento que ele está vivendo, porque Deus não desampara. Deus, irmãos, não está distante. Por que que nós vivemos crise de fé? Porque nós somos humanos, gente. E nós precisamos entender, quando você entra na igreja, você tem que ter uma visão muito clara. O que acontece com a maioria das pessoas, até mesmo no tocante a Deus? Eles se enxergam assim, ó. Se você olhar assim, você só vai ver defeito, você só vai ver pecador, você só vai ver falha. Mas se você olhar assim, você vai ver o autor e consumador da nossa fé, que vai mudar a nossa vida. Essa é a realidade. Na crise de fé nós olhamos isso, porque somos humanos. Nós olhamos os fatos que estão acontecendo, mas quando nós usamos o vertical e olhamos para Deus, Deus tem um propósito em tudo que nós estamos passando, e Deus vai nos aprimorando e transformando a nossa vida. Uma crise de fé, irmãos, todos nós somos sujeitos, mas como Jesus tratou João? Tratou ele bem. Quando a pessoa está em crise, ela precisa ser tratada o quê?
bem. Ela precisa ser o quê? Respeitada. Ela precisa o quê? Ser amada. Ela precisa, sabe de algo, irmãos, interessante? Ser o quê? Ouvida. Porque se você não tem essa característica, nós vamos aprender a ter. E outra coisa interessante, numa crise de fé, estou só na introdução, tá, gente? Você não pode ter julgamento. Quem está me entendendo? Se não tiver, eu ainda tenho 1 hora para fazer vocês me entender que não é a minha função. A minha função é estudar, preparar, mas a função maior é do Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções, no meio de uma crise de fé, nós precisamos aprender como lidar com ela. Fala comigo, instruções. É a maior ferramenta no meio de uma crise. Uma historinha rápida. Eu construí uma casa do diamante, já contei isso. Tinha uma pedra gigantesca lá no lote. E eu já tinha dado uma retada e tal e tal. Falei, Senhor, o que eu faço? Tem misericórdia, Senhor. Aparece um homem para me entregar 100 blocos, eu não esqueço. E ele está lá descarregando. Eu falei, senhor amigão, você que é da área aí, você não sabe como cortar essa pedra, não? Ele falou, pastor, essa é a coisa mais fácil. Eu falei, opa. Ô Gil, você já tinha dado uma retada, daquele jeito que você sabe. Eu já tinha feito buraco, daquele jeito. Ele falou, põe fogo e joga água. Eu falei, que isso? Eu pensei, que isso? Irmãos, fui lá no lote, fiz uma limpeza, peguei tudo enquanto era madeira, coloquei lá e meti fogo. Deixei 3 horas cozinhando na pedra. Peguei uma lata d'água e joguei. Ela deu um estouro e rachou. Falei, mas por que eu trabalhei tanto desse jeito? Por que eu sofri tanto desse jeito? Mas Deus, obrigado, porque o Senhor enviou uma pessoa que me deu uma instrução. Aí eu fui lá, peguei a mangueira, irmãos, de longe, e ela foi quebrando. E eu falei, meu Deus, instruções, irmãos, é tudo. E Jesus estava ensinando. Fala assim, eu tenho um coração ensinável. Aí tem um problema, hein? Você tem um coração ensinável? Porque se você tem, no meio da crise, a pessoa mais importante da sua vida vai falar com você. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Deus está no céu, Jesus está no céu. Quem está habitando em nós? A pessoa mais importante que vai falar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não importa o tamanho dela, não importa. Vamos continuar na leitura. Daqui a pouco eu vou entrar em 4 questões que eu quero compartilhar com vocês. Jesus estava dando instruções aos seus 12 discípulos. Partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. João estava preso. Por que João estava preso? Por que ele estava preso, irmãos? João estava pregando e combatendo o pecado daquela autoridade da época. A autoridade da época estava em pecado. E ele falava abertamente, irmãos. Todo mundo sabe quem era a autoridade da época? Herodes. Ele estava em pecado e João falava. Vamos mandar prender. Gente, mulher que Deus faz é algo interessante. Mulher é uma bênção. Mas por que o camarada foi envolver com a outra mulher, gente? E quando o pregador começa a falar, você está em pecado, você está em pecado, na prática quase ninguém aceita. Só que o que é feito em oculto é o quê? Revelado. Mas você paga um preço. A crise na fé é a dúvida. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Gente, o quanto nós ouvimos que Jesus faz. Mas quando você está na crise mesmo, eu vou ser honesto com vocês, eu já vivi isso. Não adianta gritar. Hoje eu estava conversando com as irmãs, achei interessante. Não adianta chorar. Não adianta espernear.
Não adianta falar que não vai orar, que não vai jejuar. Não adianta falar que não vai na igreja, porque a crise vai continuar do mesmo jeito. A tendência do ser humano é essa, no meio de uma crise, no cristão. Então o que eu faço, pastor? Primeira coisa, vamos ler mais um tiquinho. A crise na fé é a dúvida. João é aquele que anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda, Jesus perdoou, Jesus liberta. Mas o contexto descrito em Mateus 11, do versículo 2 e 3 é o seguinte: João estava na fortaleza, preso num lugar frio, escuro e silencioso, onde ficavam os prisioneiros daquela época. A maior prisão, irmãos, é a da mente. Tem muito crente que está aprisionado na própria mente dele, com culpa, não quer viver o evangelho. Vou continuar mais um pouquinho para me voltar. Eu estou em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 3. Quem mandou prender João foi Herodes Antipas, porque ele queria silenciar João, pois a pregação de João incomodava muito, principalmente porque ele havia denunciado o adultério de Herodes com sua cunhada. Pecado é pecado. Por que a dúvida surgiu ali? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Muito simples, porque a pregação de João era fundamentada em um Messias que veio punir, trazer juízo e ira, conforme lemos em Mateus 3, 7. Mas lembre-se que a palavra de João era uma palavra inspirada por Deus. Ele pregava arrependimento. Mas quando ele ouve esses feitos, cria-se uma dúvida. Então Deus, irmãos, fala com Jesus, inspira Jesus de uma maneira tão linda. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouviram e estão vendo. Em tempo de crise, não é tempo de julgamento, não é tempo, irmãos, de nós entrarmos com os nossos conceitos, é tempo de nós trazermos esperança para aquele que serve a Deus e mostrar: ouve o que Deus fez na sua vida, ouve quando Jesus entrou na sua história, ouve como Jesus mudou a sua vida, veja na sua trajetória o que Jesus fez até hoje. E a pessoa volta lá atrás, como diz Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O espírito é vivificado, a pessoa é renovada e ela passa a enxergar que no meio da crise ela vai ter uma oportunidade, irmãos, de ter uma visão de Deus diferente. Essa é a realidade. Mas se eu orei, se eu jejuei, Deus não esqueceu nada do que nós fizemos ou estamos fazendo. E Deus não vai tirar de nós o tempo de crise, porque no meio dela nós vamos nos aprofundar mais em Deus. E Jesus, com tanto amor, deixa o seu passado. O que aconteceu ontem aconteceu, não volta mais. Deixa o passado, vai viver bem, vai ser feliz em Cristo Jesus. E Jesus mandou uma mensagem muito interessante. E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João. O que Deus tem nos anunciado? Ide anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo, mas estão o quê? Vendo. Quando você não está na crise e você depara com pessoas que estão, irmãos, é muito difícil compreender, principalmente quando a pessoa serve a Deus. É difícil. Os irmãos usam algumas expressões: eu estou na prova, mas a prova nunca passa. Eu estou na luta, a luta nunca acaba. Eu estou no vale, nunca saio do vale. Eu estou no deserto, Deus me levou para o deserto, e o deserto nunca acaba. 2007 eu entrei no deserto, mas saí dele, porque se eu não saísse dele, Deus para mim não era Deus.
Eu tenho comigo o seguinte, irmãos, quando você envolve com Deus de tal maneira, eu falo isso muito com a nossa filha, você tem como chegar a Deus e conversar diante de Deus na linguagem de Deus, irmãos. Eu não sei a sua luta, eu não sei sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, irmãos, no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e Ele opera na vida daquele que crê. Jesus estava operando na vida de João por meio, irmãos, dos discípulos que foram enviados. Jesus estava operando, e é interessante que nós como crentes, às vezes a bênção acontece do lado, a pergunta que nós fazemos às vezes, sabe qual que é? Você não fica alegre às vezes, você não glorifica a Deus pela bênção que caiu lá no jardim do irmão ou da irmã. O que é que a gente fala? Vocês sabem. O que é que nós falamos? Quer que eu falo? E eu? E eu? Eu orava mais, eu santificava mais, eu jejuava mais, eu ia em todos os cultos, Deus ia às madrugadas. Agora eu chego lá, o irmão está dando testemunho. Mas chegou na vida dele. Mas aqui eu acho que não acontece isso não, né? Voltamos para a palavra. Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Aí entra um milagre, o cara está na crise, o cara está preso, os cegos vêm, meu Deus, está acontecendo milagre e eu estou preso. E quantos estão presos dentro de uma igreja, emocionalmente? Quantos, irmãos, estão presos? Interessante, irmãos, e aí vem mais uma coisa, os coxos andam, e quantos estão paralíticos dentro da igreja espiritualmente? Perderam o desejo de caminhar servindo a Deus. Você conhece aquele irmão que vem na igreja por vir? Eu acho que aqui não tem isso, né, gente? Eu acho que não estou afim de ir na igreja, parece que a igreja é culpa do seu problema. Não, você tem uma crise, se você não envolver na igreja, a crise faz o que com você? Piora. Não, eu estou servindo a Deus, quer saber? Eu vou ficar quieto, enquanto Deus não falar comigo, eu não faço nada. Deus não fala com pirracento. Quem é pai sabe disso. Quando fazia pirraça, sabe como é que papai fazia? Pegava uma vara. Eu vou te ensinar, menino. E ensinava. O menino nunca mais fazia pirraça. Então, na crise de fé, eu vou chegar onde eu quero com vocês daqui a pouco, irmãos. Ele queria saber, irmãos, se Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra, mas da maneira dele. Tem momento que nós queremos que Deus faça da nossa maneira. Deus vai fazer da maneira dele. Por quê, pastor? Primeira coisa, nós estamos nesse mundo o quê? De passagem. Segunda coisa, nós temos aflições. Terceira coisa, irmãos, grava bem isso, nós não somos deste mundo. E João queria saber qual reino Jesus estava pregando. Jesus estava pregando salvação, irmãos. O maior milagre, eu fico ouvindo alguns irmãos falando assim: eu quero os dons espirituais. Ok, Deus vai me usar, vai isso, vai aquilo. Deixa eu falar uma coisa, o maior milagre bíblico é a salvação em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Porque eu estou conhecendo muito crente cheio de dons espirituais, negando a fé, deixando tudo de lado. Essa é a realidade. E entrando em crise de fé, porque Deus não fala com ele. O que é que você está fazendo com a sua Bíblia na mão? O que é que você está fazendo dentro da sua casa? O que é que você está fazendo na madrugada? Para você dizer que Deus não fala com você, você já está pecando. Senhor, há quanto tempo o Senhor não fala comigo? Deus está morto? Deus fala conosco o tempo todo, irmãos. Nós é que não queremos ouvir a voz de Deus da maneira de Deus, que é a palavra de Deus coerentemente. Mas Jesus estava ali no carinho. De repente você está precisando de um tempo de carinho, porque a gente acha que é muito crente, né, irmãos? Às vezes a gente só quer colocar o rosto no peito do Senhor Jesus e sentir que estamos sendo abraçados. Às vezes nós achamos que somos muito espirituais, que somos uma fortaleza, não é, irmãos? E o que nós mais queremos é ser abraçado pelo Senhor. Não, vai lá na igreja tem um homem de Deus, tem.
Mas se Jesus não quiser usar ele para falar com você da maneira que você quer, você vai entrar e sair da mesma maneira. Agora, se você entrar querendo ouvir a voz de Deus, ele vai falar ao seu coração. A sua crise não é o final, a sua crise é o começo para você viver uma nova oportunidade em Deus. Eu sou prova viva disso. Deixa eu ir nos 4 pontos aqui para vocês me entenderem. O primeiro ponto é reconhecer a crise de fé. Muito cristão não quer reconhecer. Ele chega na igreja e ele vê milagres acontecendo, cegos enxergando, coxos andando, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho e a glória de Deus está sendo manifesta. Mas não é isso que ele quer ouvir, como está escrito. Ele quer ouvir de uma outra maneira. E Deus não tem outras maneiras, Ele tem a palavra dEle. Há um tempo para Deus operar na vida de cada um, irmãos. A Bíblia não esconde isso. Há um tempo. Tem coisas que você nem pediu para Deus, Ele te dá. Porque a Bíblia diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto quer. Mas sabe o que é dormir? É ter paciência e descansar. Tem muito crente que não tem paciência e não descansa em Deus. Deus dá porque aquela pessoa tem paciência. Paciência desenvolvida, irmãos. Vamos ser honestos, todos nós aqui somos pacientes. É interessante que o meu cunhado esteve aqui, os irmãos falaram assim: nó, ele é tão calminho. Sabe o que ele mais pedia para Deus, irmãos? Deus, me dá domínio próprio para mim não explodir, porque se eu explodir, eu sou controlado. Ele fala isso comigo sempre. E tem muito crente que fica olhando: não, eu queria ser igual a ele, né? E ele dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me dá domínio. Às vezes nós estamos olhando a vida do próximo. Primeira questão, reconhecer a crise. Você já reconheceu? Segunda questão do texto que nós aprendemos: a resposta de Jesus. Em Mateus 11, 4 e 5, Jesus está fazendo uma alusão a 2 profecias bíblicas de Isaías. Isaías 35, versículos 5 e 6, se puder coloca para nós. Jesus está fazendo uma alusão, irmãos, a 2 profecias. Isaías 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão o quê? Abertos. E os ouvidos dos surdos o quê? Jesus estava lembrando João o que ele iria fazer. Já estava escrito lá atrás, irmãos. Jesus, ele apenas estava cumprindo a promessa de Deus. Diga para João o que estava escrito: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Vamos trazer para nós: os nossos olhos foram abertos para a salvação, os nossos ouvidos foram abertos também, irmãos, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. É a pura realidade. Nossos olhos estavam fechados, ouvidos fechados, mas o dia que os olhos foram abertos para a palavra, nós entendemos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Os nossos ouvidos ouviram que Jesus é a salvação. A primeira questão da crise é reconhecê-la. A segunda, a resposta de Jesus no meio da crise. Ele faz uma alusão em Isaías, mostrando que já estava lá atrás. Vai em Isaías 61, eu amo esse aqui. Isaías 61, do versículo 1 ao 2, que nós estamos na segunda. Fala bem alto para você aí. Põe a mão no seu coração e fala bem alto. Você tem coragem de falar? Não, volta lá por gentileza. Eu estava ali.
E às vezes nós voltamos para ali. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, cativos e presos. Cativos e presos. Só que nós esquecemos do principal. Nós reconhecemos a crise, mas quando nós lembramos que o que está em nós é mais forte do que a crise, o Espírito do Senhor é uma alusão a Jesus, ao Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos orienta. Ele está no meio da crise conosco. Eu reconheci a crise, mas tem resposta de Jesus para mim. Eu não posso ficar no meio da crise a vida toda sem ter a resposta de Jesus. Porque o período da dúvida, irmãos, é normal na vida daquele que serve a Deus também. Pastor, eu não concordo. Deixa eu te falar, eu estou falando de mim então. Pronto. Estou falando de mim. Porque querer ser espiritual demais, irmãos, não muda a situação de ninguém. Porque quando a crise bate, se você não ter conhecimento da palavra de Deus, você se perde. Posso continuar? O primeiro é qual? Reconhecer. O segundo é ter a resposta de... Então vamos lá. Em Isaías 35, fala sobre o milagre que o Messias iria operar. Maravilhas. Em Isaías 61 fala sobre o Espírito do Senhor seria derramado sobre o Messias, e muitos iriam voltar para Deus. Oh, glória a Deus. Sendo assim, quando Jesus diz a João o que está escrito em Mateus 11, 4 e 5, ele está dizendo: João, a Escritura está se cumprindo na minha vida, na sua vida, na vida dos discípulos, na vida da igreja. A Escritura está se cumprindo, João. Você está na crise, mas a Escritura está se cumprindo na tua vida. Pastor, é diabo? Que diabo que, irmãos? Que diabo que? O nome de Jesus tem muito poder. Você está na crise, Deus permitiu. Está se cumprindo a Escritura na sua vida, mas você não quer viver essa Escritura, você não quer estar nela. Se nós pudéssemos, irmãos, nós queríamos viver sempre o melhor, é a pura realidade. Mas se nem o Filho de Deus viveu o melhor, aí prega um evangelho mentiroso, que a pessoa fica frustrada. Posso continuar? A cura para a crise na fé está nas Escrituras. Fala comigo. A cura para a crise na fé está nas Escrituras. Por que isso, irmãos? Porque a cura para a crise de João Batista estava nas Escrituras, e Jesus apontou para João as Escrituras. Para de apontar outra coisa. Aponta para as pessoas o quê? A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Jesus estava falando com João isso. Está escrito, João, eu sou enviado, eu sou o Messias. E às vezes nós estamos, irmãos, vivendo momentos tão difíceis e não reconhecemos que é uma crise. Mas Deus é tão bom que Jesus sempre tem resposta. Jesus sempre tem resposta. Jesus sempre tem resposta. Quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, Jesus tem resposta para você. Ele usa até pessoa que não é crente e traz uma mensagem e fala com você, meu irmão. Que isso, pastor? É a pura realidade. Porque a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Posso continuar? Deus, para o relógio. A crise na fé só será vencida se nós debruçarmos no colo da mãe, no colo do pai, se nós ficarmos chorando,
se nós desanimarmos, se murmurarmos, a crise, presta atenção nisso, irmãos, a crise na fé só será vencida se nós nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas. Que é isso? Vou repetir, crente tem que conhecer a Bíblia mesmo, que é o alimento dele. A crise na fé só será vencida se nós nos debruçarmos sobre as Escrituras. Você está entendendo? Quem faz isso? Quem dedica isso? Crente adora orar, irmãos. Crente adora orar, mas não gosta de debruçar sobre as Escrituras. Aí a oração se torna vãs repetições. Posso continuar, irmãos? O problema é que a dúvida distancia as pessoas das Escrituras. Senhor, mas não faz sentido. Senhor, e você gasta uma energia desnecessária. Mas se você não duvidar das Escrituras, você verá ao seu tempo ela se cumprindo na sua vida. Não é da maneira que a crise entrou, é da maneira que a crise te transformou e a Escritura se cumpriu na sua vida, e você vai ser testemunho de Jesus para outras pessoas. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu passei. E quando alguém entra na crise, irmãos, não é só ele que entra. Escuta essa verdade. Quando João entrou na crise, até os discípulos entraram. Quando nós entramos numa crise, até a nossa família é o quê? Aí você já ouviu assim, alguém da família falar: oh, Deus, trata com ele, mas não é comigo não. Mas trata com você também, porque sobra para você. Mas aqui não tem isso, né? Está todo mundo com um semblante lindo. Primeira coisa, reconhecer o quê? Segunda coisa, a resposta de Jesus. Terceiro, irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. Resista à tentação. Pastor, a carne é fraca. Irmãos, é tanta desculpa que a carne é fraca. Pastor, mas a Bíblia fala, não pega só uma letrinha não, pega o texto e contexto. Como é que a carne não é fraca para dizimar e ofertar? Como é que a carne não é fraca, irmãos, para amar o próximo? Como é que a carne não é fraca para ajudar o próximo? A carne é fraca para aquilo que nós queremos e desejamos. Então nós temos que parar com isso. Posso continuar, irmãos? O Senhor Jesus, em Mateus 11:6, encerra a resposta para João. Utilizava-se a palavra se, deixa eu ler o 6 aqui. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Utilizava-se a palavra escandalizar, que no grego, escandalizo, significa aquele que não me odeia, aquele que não fala mal contra mim, aquele que não se levanta contra mim, aquele que não nega o nome, esse é bem-aventurado. Jesus estava falando. Essa é a conotação no original, irmãos, do versículo 6. Presta atenção de novo. Presta atenção. Aquele que não me odeia, aquele que não fala mal de mim e nem contra mim, aquele que não se levanta contra mim, aquele que não nega o meu nome, esse é bem-aventurado. Numa tradução mais simples do português, bem-aventurado mais do que feliz. Você na crise, você é mais do que feliz? Posso continuar? Nesse versículo, Jesus está enviando a João uma mensagem de consolo. João, você não precisa duvidar, porque a Escritura está se cumprindo. É uma mensagem, irmãos, de ensinamento a João, para que ele
abrisse os olhos e visse que tudo aquilo que ele estava pregando, eu era a resposta. Nossa, Deus do céu, hein? Tudo aquilo que nós pregamos e vivemos no meio da crise, Jesus é a resposta para nós. Essa é a realidade, irmãos. Quando está na luta, a pessoa certa, irmãos, é Jesus. A pessoa certa, irmãos, é Jesus. A pessoa certa é Jesus. Porque se Ele não fizer, ninguém vai fazer por nós, irmãos. E cada um sabe da sua crise. Observe tudo que está ao seu redor. A palavra de Deus está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. Nós somos tentados a desistir por causa dos nossos próprios comportamentos. Diga comigo, nós somos tentados a desistir por causa dos nossos próprios comportamentos. Ser crente é tão difícil? Mentira. Ser cristão que é difícil. Quarto, para encerrar. Primeiro é qual? Reconhecer a crise. Segundo, ter a resposta de Deus. Terceiro, gente, esse grupinho aqui está afiado. As crianças estão afiadas. Agora nós vamos no quarto para encerrar. No meio da crise, o que Deus diz sobre nós? Em Mateus 11, 10 e 11, podemos ler uma das maiores demonstrações de amor, de lealdade, reconhecimento por alguém. No meio, irmãos, da nossa crise, o que Deus diz sobre nós? Amor, lealdade e reconhecimento. Eu terei contigo que me serve, eu te sustentarei, eu serei a tua força, eu serei o seu galardão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te sustento. Todos nós já vivemos isso, irmãos. Você vive isso, eu vivo isso, irmãos. O que Deus diz sobre mim ou sobre você é o que mais importa. Não é a crise que você está vivendo ou passando, mas é o que Deus diz. Olha para Jó. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, honesto, igual a ele não há. E onde deve estar o fundamento da nossa fé? Em Deus. O fundamento da sua fé tem que estar em Deus. É admirável o crente que não ora. É admirável o crente, irmãos, que não jejua. É admirável, irmãos, crente que não lê palavra. É admirável, irmãos, crente que não tira tempo, irmãos, para estar numa célula, numa rede, num encontro. É admirável, irmãos, igual eu achei lindo as irmãs ontem, indo para a Venda Nova. E algumas irmãs dando um sorriso para mim. Elas tinham passado 12 horas de oração. E eu achei lindo que uma irmã falou assim comigo: olha, nós vamos estar com a pastora. Não é que nós não queremos estar com o senhor. Eu falei, é mesmo? Deu 7h30. Nós esperamos os jovens, muitos tinham ido. O irmãozinho olhou para mim, eu olhei para ele. E ele me fez um convite, ou eu fiz o convite, uma tentação. Só falei, não posta nada, não manda foto para ninguém, manda aí no grupo que foi cancelado. Anderson, você é responsável. Nós fomos parar num lugar, irmãos, puta glória a Deus, não vou falar também não. Nós fomos dar um passeio maravilhoso. O que Deus diz sobre mim ou sobre você é o que mais importa. E onde deve estar fundamentado a nossa fé? Em Deus. O dia da crise na fé, ele vem, porém Jesus é mais importante. Jesus não vai te condenar, Jesus não vai te deixar, Jesus não vai te repudiar, mas Jesus vai te ensinar no meio da crise, que é uma oportunidade para o seu crescimento em Deus.
Então, no dia da sua crise de fé, você precisa buscar a resposta no lugar correto. E aí eu vou te falar o lugar correto. Está na sua Bíblia. Abre a porta do teu quarto e entra. Dobra o seu joelho, mas fecha a porta para ninguém te incomodar. Dobra o seu joelho e ora ao Pai que vê o quê? E Ele vai fazer o quê? É interessante que o crente não gosta de entrar dentro do quarto para orar, irmãos. Ele quer orar na igreja, quer orar no altar, quer orar no monte, quer orar em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque quando você está dentro da sua casa, sua família sabe do seu testemunho. Papai está orando, mamãe está orando, Senhor tem misericórdia, e os filhos vão para o quarto orar. Porque o pai e a mãe é um exemplo. Os filhos estão vendo Deus falar, Deus fazer, Deus agir. E o pai entra para dentro do quarto, irmãos, e ele vai buscar a face do Senhor. A mulher entra para dentro do quarto, vai buscar a face do Senhor. E os filhos que estavam na sala assistindo televisão, eles vão lá e desligam. E lá na sala mesmo dobra o joelho e vai orar ao Senhor. Como que Deus não vai fazer? E a crise ela é tão violenta, mas você deve estar no lugar certo, na hora certa. Fala comigo, o lugar certo começa dentro da minha casa. Então, no dia da crise de fé, você precisa buscar a resposta no lugar correto. Pastor, eu vou para o monte. Me fala vocês, biblicamente, Jesus nos mandando ir para o monte. Tem um advogado ali estudado. Me fala. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. A Bíblia fala, entra para o teu quarto. É o lugar mais sagrado, irmãos, que tem. Porque quando você está orando, você não vai extinguir o Espírito Santo, no qual você foi o quê? Selado por Deus, irmãos. E é dentro do quarto, é um lugar de disciplina, é um lugar, irmãos, em que você tem uma plena comunhão com Deus. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Porque o quarto representa, sabe o quê? Vida contínua de oração na presença de Deus. Você dorme lá dentro. Você vivencia mais parte da sua vida dentro do seu quarto. A experiência de João, tirando a pregação, foi maior quando ele estava o quê? Preso. Foi muito maior. O que é que você tem feito? Encerrando. Talvez você está procurando a resposta e parece que Jesus partiu. Parece que Jesus não te ouve. Pois é interessante que na crise de fé, somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que negamos. Somos nós que rejeitamos. Pois Jesus, presta atenção nisso, irmãos. Ele é o único que tem a resposta correta para a sua vida no meio da crise. Lembro-me, irmãos, há mais de uns 10, 12 anos atrás, nós estávamos vivendo uma crise na saúde com a nossa filha. E eu saí do hospital, do CTI, entrei no carro, mas eu chorei ali, falando com Deus, Senhor, graças te dou, pois eu não compreendo. Graças te dou, Senhor, pois o meu coração está rasgado. Graças te dou, Senhor, porque andando na sua presença o Senhor me fortalece, mas eu não vou pecar contra o Senhor. Eu não vou negar o seu nome. E o meu sobrinho tinha ido visitar a nossa filha, e ele voltou e falou, tio, o senhor está bem? Eu falei, eu estou. E eu estava chorando, e eu tenho a boca muito pequena, né, irmãos? Imagina quando eu começo a chorar.
E eu estava chorando, mas chorando, mas só estava chorando de tristeza, se eu estava chorando pela crise, não, irmãos, eu estava chorando porque eu estava falando com Jesus, e Jesus estava tocando no meu espírito, e aí eu tive uma experiência que marcou a minha vida, e a vida de muitos irmãos, foi quando, irmãos, antes do meu sobrinho voltar, o Senhor me dá uma visão dentro do carro, eu não pedi visão, eu estava em lágrimas. Naquele momento o Senhor me dá uma visão. Olha para o lado direito da cama da sua filha. E eu chorando. E aí eu vejo. Presta atenção nisso, porque isso abençoou muitos irmãos na igreja. Eu vejo o anjo da presença de Deus. E o Espírito Santo fala assim: dela cuido eu, porque ela é minha. Aí que eu chorei. Aí foi a experiência na vida do filho do pastor Emor, aí foi a experiência na vida de diaconisa Aurenita, aí foi a experiência que a irmã Eva fez, ela me pôs no estreito, literalmente. Irmã Eva foi louca, mas ela fez algo certo, irmãos. Ela faz uma oração esquisita. Deus atende oração esquisita, gente. Deus atende, o pior é que Deus atende. Os irmãos tinham ido lá visitar e eu dando testemunho disso. Foi eu e pastor irmão, vamos lá, varão, vamos lá orar pela irmã. A irmã tinha feito uma oração no secreto com Deus. Eu falei, eu não sabia, né? E aí nós oramos, irmãos, pastor irmão fez aquela oração maravilhosa. Na hora que eu estou saindo assim, eu olho. A senhora lembra o que a senhora tinha falado? Ela tinha feito uma oração a Deus de tal maneira. Irmã Eva, vem aqui para a senhora falar o que a senhora falou comigo, o que a senhora tinha orado. Eu só sei que antes de sair eu parei e olhei para essa irmã. E aí eu vejo aquele varão, pastor irmão. Falei, meu Deus e meu pai, eu tenho que entregar esse recado. Vem aqui, irmã Eva. Aqui não é nada místico não, irmãos. Ou acontece. Ela estava num momento de crise. E ela está ficando, né? Está indo para Slim. Está indo para Slim, Alex. Eu falo com a sua esposa aí quando ela caminhando. Fala com ela para cuidar. Ela está igual uma mocinha caminhando aí, meu amigo. O que a senhora tinha falado com Deus quando nós fomos lá? Vamos ver se a senhora lembra. A paz do Senhor, igreja. Fala alto, põe na boca. A paz do Senhor, irmãos. Então, irmãos, eu estava passando por uma crise, né? Na saúde. E foi algo muito sério, né? Que aconteceu. E marcaram a minha cirurgia, né? Foi durante a pandemia. Aí marcaram a minha cirurgia. E eu falei para o pastor, antes de eu ir terminar para fazer a cirurgia, o senhor vai lá em casa fazer uma oração? E eu não ia, né, irmã? Ele não ia. Aí ele falou, não, irmão, você pode ficar preocupado que na semana você vai terminar e eu vou lá te fazer uma visita. Aí ele chamou o pastor Limon. Aí eu avisei para ele, né, que eu ia fazer a cirurgia dia 28 de outubro, né, de 2021. 22. Aí ele, do nada, o pastor passou uma quarta-feira em casa, chegou. E qual oração que só tinha feito no quarto? É isso que eu quero. Antes dele ir, eu sabia que ele ia naquela semana, que dia que ele ia. Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, se o pastor vir aqui me visitar, se realmente ele vê aquele anjo, eu quero que esse anjo esteja aqui com ele, eu quero que ele venha com ele. Isso eu falei assim com Deus e orei, entreguei minha oração para ele e fui dormir. Normal a gente fazer. Isso foi pela madrugada. Foi de madrugada, quando o senhor manda aquela mensagem, aí a gente ora, né? Aí eu lembrei do anjo, falei, se realmente esse anjo passou a ver esse anjo quando ele ora para os enfermos, eu quero que ele esteja aqui com ele. Aí o pastor chegou em casa, conversou, tomou uma água, aí chamou, quando ele falou que ia embora, vou fazer uma oração para a senhora, irmã. Fala. Aí estava o pastor Fernando, o pastor Limon, meu esposo. E a senhora. E eu, né? Aí ele fez, aí começou a orar, o pastor Limon orou, o pastor Fernando também orou. Aí do nada, o pastor Fernando, eu abri os olhos, o pastor Fernando está rindo.
falou assim, irmã, aí ele abriu os olhos, aí eu fiquei esperando ele abrir o olho, ele parava de rir. Aí eu esperei ele abrir o olho, quando ele abriu o olho, ele falou assim, irmã, a sua garagem, mas assim, o anjo desceu aqui, mas esclareceu, mas foi, clareou tudo, mas assim, mas uma luz que... Vamos ver se a senhora lembra qual foi o recado. Aí ele pegou e falou assim, irmã, o Senhor manda te falar, ó, tinha um anjo atrás da senhora, com a mão no seu ombro, e falou comigo, deixa que dela cuido eu. Nossa, Deus do céu. Só tinha que falar isso mesmo. E a senhora agora está emagrecendo. Também já está ficando. Graças a Deus, conselho. É mesmo? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor tem me abençoado assim. O Senhor tem feito assim na minha vida. Se eu for contar, se eu for falar que se eu voltar, o que o Senhor tem feito na minha vida, as pessoas não acreditam. Eu falo, literalmente, eu vivo pela fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pelo aquilo que Deus faz. O Senhor, Ele me restaura todos os dias. Todos os dias. Eu acordo de manhã, minha oração, Senhor, me renova espiritualmente, me renova minha saúde. Sabe, essas são minhas orações. E o dia que eu acho que é o dia que eu estou mais fraca, é o dia que Deus mais trabalha na minha vida, é o dia que eu coloco mais pessoas, mais prova, é o dia que Ele mais me... E eu vivo pela fé. Quem me conhece sabe, né, gente? Quem me conhece sabe. Não vou falar mais nada. Crise de fé todos nós passamos, mas nós reconhecemos ela. Você tem que reconhecer que ela existe. Segunda coisa, irmãos, a resposta de Deus vem. Terceira coisa, não estou ouvindo. Você resiste à tentação. E quarta coisa, fala, Adão. Amor, lealdade e bondade de Deus se cumprem em nossas vidas. Fiquemos de pé, por gentileza.